Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é a terceira aula do nosso mini curso Como aplicar o método de Jung à clínica ou à psicologia clínica. Tá? Levando em consideração que o trabalho de Jung é um trabalho clínico, tá? A psicologia de Jung é uma psicologia clínica. Tá? A gente tece alguns comentários sobre esse fato de que a clínica possui primazia sobre qualquer outro ramo de conhecimento que a gente venha a desenvolver, ou seja, a gente desenvolve conhecimento a partir da clínica. A gente desenvolve conhecimento a partir de uma experiência que é uma experiência clínica, daquilo que a gente observa na clínica. Tá? E antes de entrar nos casos clínicos de hoje, eu já contei para vocês 6 casos clínicos. Eu vou contar hoje mais 3. Né? Aliás, mais 2, porque eu vou deixar outros 2 casos clínicos para a próxima aula. E aí vai ser os 6 que eu já contei, mais os 2 de hoje, 8, mais 2 da próxima aula, 10. Que eu prometi que seriam 10 casos clínicos. Tá? Então, antes de tudo, já que como o curso é sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica, né? Gostaria de dizer que existe diferentes visões sobre o método do Jung, né? Sobre aquilo que é válido, sobre aquilo que não é válido. Assim, é uma discussão também epistemológica que eu prometi que não ia aprofundar nesse curso, porque eu estou sempre comentando em outros vídeos e possivelmente eu devo fazer um mini curso só sobre esse tema, epistemologia e prática clínica. Tá? Mas, ao longo do tempo, o método de Jung recebeu diversos nomes. Tá? Até fiz uma lista de nomes que o método do Jung recebeu. Às vezes ele mesmo dava esse nome. E às vezes as pessoas começavam a chamar o método dele por alguns nomes. Né? Então, assim, na lista que eu fiz, tá assim... O método de Jung já foi chamado de função transcendente. Tá? A gente sabe que a função transcendente é uma função de números reais e imaginários. É uma função matemática. E que, quando aplicada à clínica, você encontra o símbolo unificador dos opostos. A função transcendente na clínica do Jung é a união dos elementos conscientes com os elementos inconscientes. Tá? Que leva à mudança de atitude, ou seja, a direção da consciência passa a fluir de uma direção para outra. O sujeito muda de atitude, que é o modelo geral do comportamento, quando encontra a função transcendente. E a gente encontra a função transcendente no centro da imaginação ativa. O método de Jung já foi chamado de método da imagem. O próprio Jung, às vezes, fez referência ao método dele, o método da imagem. Tá aí que muita gente faz trabalho com imagens na clínica. É um trabalho claro, imagético. Né? A imagem está sempre presente, psique é a imagem. A alma se traduz pela imagem. O método de Jung já foi chamado de fantasia ativa. Já foi chamado de transe, visões, exercícios. Né? Método dialético. Eu gosto desse termo, embora eu ache que o risco de chamar sempre de método dialético é sempre conduzir o trabalho da clínica para a epistemologia, ou seja, para a filosofia. E aí, como eu expliquei no vídeo passado, na aula passada, o método dialético é a dialética, né? É a união dos opostos, a tentativa de diálogo entre os pares opostos e complementares. Que pares opostos e complementares são esses? A consciência e o inconsciente. Tá? É uma dialética entre esse sistema psíquico e que vai se dar, claro, uma vez que o psicólogo recebe a transferência, recebe a projeção, se torna um espelho dialético da alma do paciente. Né? Somente a alma pode curar a alma, somente a psique pode observar a psique. Tá? Então eu gosto desse termo, método dialético, desde que não se reduza tudo a
epistemologia. Desde que nós não caiamos num reducionismo, tá? E possamos ter liberdade de imaginar, imaginar criativamente a nossa experiência na clínica. Sem regras, né? Sem grandes regras, assim. É a espontaneidade. O consciente se comunica muito pela espontaneidade. Não adianta a gente querer regular, controlar o inconsciente, porque ele é uma força indomável da natureza. O método de Jung já foi chamado de técnica da diferenciação, já foi chamado de técnica da introspecção, já foi chamado de introversão, técnica da introversão, o que eu acho muito limitado, porque a introversão é apenas um fenômeno que ocorre na clínica, né? Também tem a extroversão, a empatia. Já foi chamado de técnica da descoberta, técnica da descida, né? Eu diria até que descida aos infernos, né? Porque a descida aos infernos era muitos místicos realizavam essa descida aos infernos. Santo Inácio de Loyola realizava essa descida aos infernos, né? Do ponto de vista psicológico, Santo Inácio ia encontrar com o quê? Com uma função inferior, né? A palavra inferno significa inferior, né? E a função inferior é uma função que é estudada pelo Jung, que é estudada pela Maria-Louise Wolfram, e que a gente vai comentar um pouco sobre ela, né? O Dante Alighieri, o grande poeta Dante Alighieri, eu creio que o Dante vai fazer sentido hoje, a poesia de Dante Alighieri vai fazer sentido hoje, porque ele também fez essa descida aos infernos, né? Lá na Divina Comédia, né? Então, muitos termos, nomes, são referidos a método de Jung. Eu gosto do nome método dialético, mas eu gosto muito de me referir como imaginação ativa. E aí vocês vão entender um pouco quando aplicar agora os casos clínicos, tá certo? Levando em consideração que você pode entender a imaginação ativa também como método ou como técnica. Ou seja, a técnica de trazer à consciência os conteúdos inconscientes. Tá? Então, eu vou apresentar um caso clínico hoje de um paciente meu, né? De um grande paciente meu, paciente dos sonhos. Por que o paciente dos sonhos? Porque é um paciente que mergulha na sua própria análise, ele se engaja no seu próprio trabalho criativo com a psique, desculpe, a própria alma. Ele se engaja muito, e é muito bom ver o paciente se engajando. Porque a terapia depende muito disso, que você mergulhe, que você se engaje. Né? E ele é super engajado, assim. Então, ele me trouxe um trabalho de imaginação ativa, muito semelhante ao trabalho dos livros negros, assim, por coincidência, né? Claro, né? Por relação do significado. E no dia 7 de fevereiro de 2021, ele escreveu aqui esse trabalho de imaginação. Depois ele me entregou, né? Aí está a sabedoria. Deixe seguir de lado e cresça enquanto isso. Né? Bom, primeiro que essa frase aqui, quando eu fui ler esse trabalho desse meu paciente, eu tive que fantasiar junto com ele. Como assim? Eu não leio o trabalho de imaginação ativa do paciente como se fosse um passatempo, um divertimento, né? Embora vocês vão ver que se assemelha muito às fábulas, aos contos de fada, né? Daria um conto, daria um romance, esse trabalho aqui, né? Daria um filme também, né? Um roteiro de filme. Enfim, daria uma pintura, daria muitas coisas. Eu peguei essa primeira frase que ele falou e eu comecei em casa a repetir essa frase, repetir, quase que como um mantra. Aí está a sabedoria, deixe seguir de lado e cresça enquanto isso. Aí está a sabedoria, deixe seguir de lado e cresça enquanto isso. Na clínica, a gente tem uma expressão que a gente fala, deixa o ambiente agir. Né? O touro diz, quem mais eu seria? Eu sou você. Aparece um touro na imaginação ativa dele. Paulatinamente andava em círculos até que seu amor veio, pegou pela mão e, em vez de andar ao seu lado, deixou de montar o touro para andar ao seu lado. Ou seja, em vez de querer montar o touro, ele passou a caminhar junto com o touro. Né? Doía, e muito mesmo. Todavia, a cada passo que dava junto a ele,
maior cura tinha. Ou seja, quanto doía, a alma estava doendo, mas cada vez que ele caminhava junto com o touro, que pode representar a função inferior, né? A gente vai conversar sobre isso, mais ele se curava. Quanto mais contato com o inconsciente, maior a cura. Seu amor também crescia forte e imponente. Deixar as forças poderem era o que eram, mas seu amor, o touro era maior do que ele. Né? Aquele que se deixa montar é mais forte que aquele que monta. Pronto, isso aqui foi a imaginação ativa do paciente. E aí você tem o quê? Bom, a gente não interpreta imaginação ativa, certo? Por quê? Por conta da antinomia entre ciência e arte. Né? Se a gente interpretar a imaginação ativa, vai ficar muito na técnica da interpretação, e aí a gente vai substituir uma imagem de vida, uma imagem vivencial por um conceito, porque a interpretação gera conceitos. A imaginação ativa é diferente dos sonhos, que a gente descreve os cenários, os personagens, as peripécias, a lises, que é a catástrofe ou a resolução, né? Faz o método da amplificação por meio da antropologia método comparativa, a gente faz a inflexão, faz a reconstrução do contexto, faz uma interpretação psicológica, tudo isso a gente faz com os sonhos. A imaginação ativa a gente não faz essa interpretação, né? Mas depois que o paciente nos entrega e a gente passa a fantasiar junto com o paciente, e é por isso que eu gosto tanto de me referir à fantasia espontânea e criativa do inconsciente, a gente começa, depois de outras sessões, quando surge algo na clínica, a gente diz, olha, tá vendo isso aqui que você está falando? Lembra muito o seu trabalho de imaginação ativa. Aí eu pego o trabalho de imaginação ativa, mostro, lembra muito isso aqui, isso que você está falando, né? E a gente vai trabalhando. Era um paciente que, quando chegou até mim, tinha um sofrimento, porque ele estava vivenciando uma metanoia. Né? O que é uma metanoia? É a passagem de um ciclo da vida para o outro. É a passagem de uma época da vida para outra época da vida. Ele estava de passagem. Como diria o Dante, nesta vida, no meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a derradeira estrada. Né? Ou seja, no meio do caminho da vida, ele tem um sofrimento que o faz mudar de vida. Ele tinha um emprego, queria sair desse emprego, tinha um concurso público que ele queria passar, que ele já tinha se inscrito, já tinha feito concurso. Ele queria mudar de casa, porque o lugar que ele morava, ele já não gostava mais. E depois, eu comecei a perceber também que ele tem um problema de relacionamento com o seu parceiro, seu cônjuge. Tá? Isso aí foi sendo revelado no centro da análise. A gente foi descobrindo isso junto, certo? E aí tem o papel dos complexos, porque os complexos idioafetivos se reúnem, são autônomos, independem da nossa vontade, têm uma função objetiva. Como diria Jung, nós não temos complexos apenas, os complexos nos têm, os complexos nos possuem. E não adianta você querer domar os complexos. Tá? A Marie Von Franz fala que não adianta você querer psicoeducar a função inferior. Adianta você psicoeducar a consciência. Educar a consciência, o processo momentâneo de adaptação, a função de adaptação da consciência, até a primeira, segunda, terceira função, para que a função inferior seja convidada a entrar no campo da consciência. E quando a função inferior entra no campo da consciência, entra por meio da simbolização, do símbolo, né, que aponta para o inconsciente. E a própria Marie Von Franz vai contar que ela tinha o pai dela tinha um cavalo, que era um cavalo selvagem, já tinha pertencido a vários outros donos, e sempre derrubava os donos dele, né? Os donos que tentavam montar o cavalo, o cavalo dava um coice, a pessoa caía. E aí o pai da Marie Von Franz comprou esse cavalo e tentou domesticá-lo. E aí subia no cavalo, o cavalo já queria dar um coice, né, para derrubar ele, e ele começou a conversar com o cavalo. Disse, olha, eu sei que tu vai querer me dar um coice, eu sei que tu vai querer me derrubar, mas vamos fazer um acordo?
Tu vai me derrubar, eu vou aceitar. Vai me derrubar, eu aceito. Mas não em todo momento e não no momento em que eu mais precisar. No momento que eu mais precisar, tu vai estar comigo e eu vou estar junto com você. E foi domesticando o cavalo, e o cavalo queria derrubar ele, mas não na hora que ele mais precisava. É assim que a gente faz com o complexo. A gente dialoga com o complexo, olha, eu sei que você está aí, você vai invadir o campo da minha consciência, você vai tomar o meu ego, você vai querer modelar a minha atitude. Eu aceito. Aquilo que a gente aceita nos transforma. Mas no momento que eu mais precisar, eu gostaria que você me colaborasse comigo. Que a gente caminhasse junto. É esse o acordo que a gente faz com o inconsciente. E aí na imaginação ativa aparece isso com o meu paciente. Por quê? Porque o homem tentou domar o touro, subiu nas costas do touro, o touro não aceitava, passaram a caminhar juntos. E cada passo que dava, os dois se curavam. Né? Um ia curando o outro. E aí segue um outro momento de imaginação ativa. Já é uma outra imagem, mas já é um outro trabalho. Deixa eu pegar aqui. Porque aqui também... Deixa eu ver só aqui. Aqui está mais claro. É porque esse aqui é a Xerox da Xerox, né? Porque o original está com ele. Ele me entregou o original, eu tirei Xerox do original. Entreguei o original para ele. E aí depois eu tirei Xerox da Xerox. Para eu poder arquivar. Tá? Certa vez um homem cansado, que ainda tinha um longo caminho até chegar em casa, avistou um belo e bem nutrido touro à sua frente. Outra vez a imagem do touro aparece. Pensou ele, se montar esse forte touro e usar como montaria, poderia chegar rapidamente em casa. O homem cansado orquestrou um plano e com grama e cordas fez uma armadilha para o animal, que seguindo o instinto de comer caiu nela. Ou seja, o animal caiu na armadilha, o touro caiu na armadilha, seguindo o instinto de comer. Feliz da vida, o homem montou no touro, batendo em seu flanco para que ele avançasse tal como um cavalo veloz. Né? Sendo que não era um cavalo veloz, era um touro. Sendo que o homem queria moldar o touro ao desejo dele, ao que ele queria. Né? Chegar em casa. Nada acontecera. O touro mantinha-se ali, comendo a grama da armadilha, enquanto levava as tapas investidas do malvado homem. Sem expressar nada, assim o tempo passou. O homem, já explodindo, pulou de cima do animal, tentando o empurrar, só que o animal era infinitamente maior que ele. É até assombroso, né? Um animal infinitamente maior do que o homem. Não conseguindo... É o inconsciente, né, gente? É engraçado, porque a gente acha que a consciência é realidade, só que a consciência é um fenômeno momentâneo. Eu tenho consciência de uma coisa hoje, amanhã não. Daqui a 2 minutos eu não tenho mais consciência daquilo. E o inconsciente está lá, de modo permanente, né? E dinâmico. Não conseguiram mover o ser por 1 milímetro. Ele queria mover o touro não queria sair do lugar, o touro não saiu do lugar. Com raiva, bateu no animal que lhe deu um enorme coice. Lembra a história da Wolfram, né? O golpe acertou na sua barriga, causando desmaio, um ferimento e dor. Quando acordou, o touro havia ido para vários metros, ou seja, o touro tinha corrido já, fugiu, e à sua frente, ainda comendo o pasto. Era noite, quase sem luz. A dor era forte e havia sangue coagulado em sua roupa, do homem. Agora, mais do que nunca, precisava ir para casa. Foi para junto do touro. Deu-lhe grama na boca, fez carinho, deu-lhe uma comida, desculpou-se. Ou seja, fez um acordo com o inconsciente. Perdoe-me, touro. Fui violento e agressivo. Estou desesperado para chegar em casa. Quero rever os meus e assentar na mesa para comer adequadamente. Podes me ajudar? Fez um acordo com o touro, fez um acordo com o inconsciente. O touro olhou nos olhos compassivos, ajoelhou para que o homem cansado subisse em suas costas. Permitiu que ele subisse em suas costas. Não? E quando ele se ajustou ao grande corpo do animal, ele correu veloz. Parecia um tornado, forte e rápido. Parava para comer, beber água e dormir. Nada mais. Em 3 dias chegou em casa do homem, que celebrou uma festa em honra ao touro. Celebrou uma festa em honra ao touro. Pois aquele homem era o rei de fora,
tornado prisioneiro. Ou seja, o homem, quando chegou em casa, descobriu que era um rei. Tudo isso é uma imaginação ativa do meu paciente. Numa guerra passada, e seu povo tentava a todo custo trazer ele de volta. E aí tem a mitologia do retorno do rei, né? Do retorno do herói, etc. Ao touro fora dado tudo. Joias, vacas, bezerros, terras, títulos, tudo foi dado ao touro. Estábulos. Mas a única coisa que ele aceitou foi a grama fresca e viva na terra, embaixo de uma grande árvore, ao qual do lado havia uma nascente com água fresca e límpida. Ou seja, foi dado tudo ao touro, mas o touro só queria uma nascente com água fresca para beber água em pasto. A ideia da humildade, né? Lembra muito a questão também do budismo, de não ter tantos desejos, tal, ser feliz ali, né? Então é isso, gente. É um acordo com o inconsciente. A análise do Jung, a gente se cura quando a gente tem um acordo com o inconsciente. Com o passar do tempo, esse meu paciente mudou-se de casa. Ele já conseguiu uma outra casa melhor, um apartamento bem melhor. Ele está em mudança. Esse meu paciente foi chamado no concurso público que ele queria tanto. E aí ele vai ganhar melhor agora. Ele me falou que vai ganhar bem, o salário dele vai dobrar, triplicar. Né? E ele conseguiu, dentro do relacionamento afetivo dele amoroso, fazer certos acordos mais flexíveis que flexibilizaram a sua afetividade. Ou seja, ele já não tem tanto angústia em relação à sua vivência amorosa com seu parceiro. Faz sentido? Para mim faz. Para ele também faz. Esse é o método de Jung, gente. Isso é fantástico. É incrível isso. Tá certo? Ele entendeu que ele tem que fazer esse acordo com o inconsciente, simbolizado na figura do touro. E houve uma sincronicidade aí. Por quê? Porque nós descobrimos depois que no momento em que ele fez essa imaginação ativa, em que apareceu 2 vezes a figura do touro, estava iniciando na China o ano do touro. E também conhecido como o ano do boi. Ah, mas boi não é touro porque boi tem chifre maior e tal. O inconsciente procurou uma imagem semelhante, um paralelo, por sincronicidade, à figura do boi, que no caso é o touro. Né? Houve essa sincronicidade, houve esse paralelo. Então, é isso, gente. Tá aí o caso clínico contado para vocês. 2 casos clínicos, como eu prometi. Até a próxima aula sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Muito obrigado.